Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso de número 36 a 41. Deixe a sua Bíblia aberta, amém, queridos? É muito bom estar aqui com você no Dia das Mães, ver tudo isso, ver ali alguns papais, já com seus carrinhos dirigindo aí. Bênção do Senhor, Felipe, que bom vê-lo. A Nael também está aqui. A Nael não, deve estar em casa com a esposa. Está aqui na sala? Que bom, que bênção. A Nael também teve filho. Como é o nome? Daniel? É Daniel? Daniel nasceu. Mais um Daniel. Primeiramente, olha para mim. Quero dizer para você que nós estamos no culto de Pentecostes. Amém? O que é Pentecostes, pastor? Pentecostes é uma festa dos judeus que é comemorada 40 dias depois da Páscoa. Se você for lá, mais ou menos nessa época em Israel, você vai ver os judeus comemorando o Pentecostes. Nós comemoramos o Pentecostes porque 40 dias depois da Páscoa, Jesus na sua sabedoria, Deus na sua sabedoria, fez vir a esse mundo, a esse lugar, o Espírito Santo de Deus, amém? Vamos exaltar o Espírito Santo com uma salva de palmas, né? O Espírito Santo de Deus. Pela primeira vez na nossa igreja nós estamos, se não for a primeira, eu acho que é a segunda vez, nós estamos lembrando do Espírito Santo. Um culto para Ele. Nós temos, como igreja cristã, nós temos um dos cultos importantes que nós temos. Qual é o culto que a gente faz mais propaganda aqui de cristão que nós somos? Páscoa. Por que Páscoa? Porque Páscoa foi Jesus para a cruz e Ele ressuscitou e por isso estamos aqui. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o Espírito Santo não teria vindo e aí tudo ia ficar do mesmo jeito. Um outro culto importante para os cristãos, qual é? O Natal. Por que o Natal, queridos? Porque se Jesus Cristo não houvesse nascido, também não faria diferença nenhuma. Estaríamos vivendo na lei, certo? Aquele que é o Salvador, porque Deus é o Criador, o Espírito Santo, Ele é aquele que guia, mas veio um Salvador antes, Jesus Cristo. E esse Jesus, no capítulo 17 de João, ele fala para nós que ele iria subir e o Pai ia mandar o Espírito Santo. Não foi Jesus que mandou o Espírito Santo, foi o Pai. O Pai que delega a Jesus, que delegou a Jesus vir salvar esse mundo. Para estreitar essa unidade que foi perdida com Adão. E aí depois o Pai retira Jesus. Jesus se faz como nosso advogado hoje. Ele está à direita de Deus, advogando para nós. Quando nós pecamos, o Senhor levanta e Ele intercede por nós. Não existe outro intercessor. Às vezes você aprendeu aí na cultura lá do Brasil que existe mais intercessores que intercede por você. Não, a Bíblia fala que só existe um e esse é Jesus Cristo, amém, queridos? E aí Jesus passa por todo o martírio, e depois que ele passa por martírio, ele sobe, ele é assunto aos céus. O texto fala sobre isso. Jesus Cristo, ele leva os seus discípulos para fora daquele lugar, e ali ele sobe. Quando ele sobe, ele está dizendo o seguinte: vocês não vão ficar sozinhos, vocês vão ter uma pessoa com vocês. Vão para onde? Vão para Jerusalém. E lá em Jerusalém, aonde realmente existe até hoje o mesmo lugar, ali vai haver e vai vir o Espírito Santo da promessa, vídeo que foi passado para vocês hoje. Não estou dando para você uma aula teológica aqui, um pouco de teologia, para você ficar sabendo do que nós estamos tratando. Então, hoje é o culto da libertação, amém? Então vamos dar o nome a partir de agora. O culto de Pentecostes é o culto da libertação. Por que culto da libertação? Porque através do Espírito Santo eu me libertei. Através do Espírito Santo vocês. Quem foi liberto pelo Espírito Santo aqui, levanta a mão. Mas bem alto para Jesus ver. Para Jesus ver. Isso. Olha só que maravilha. Todos nós fomos libertos pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que nos fez mais do que vencedores.
Nós podemos dizer, como Jesus, como o apóstolo Paulo, que nós somos mais do que vencedores, certo? Você é mais do que vencedor. Se você é mais do que vencedor, dá uma glória a Deus aí para mim. Você só é mais do que vencedor, porque o Espírito Santo, ele não te faz vencedor, ele te faz mais do que vencedor. Imagina isso. O vencedor, ele ganha o seu prêmio. Imagina o prêmio nosso, né, que nós vamos ganhar mais do que vencedores. Por quê? Porque ninguém vai nos abater. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém pode, certo, fazer ou intentar qualquer mal para a vida do cristão. Por isso que nós somos mais do que vencedor. Até a morte nós venceremos, porque o nosso Cristo, ele venceu e nós vamos também vencer. Por isso somos mais do que vencedores. Vamos aplaudir esse Jesus maravilhoso que nos faz mais do que vencedores. E somos, queridos, valentes. Por que somos valentes? Você acha que eu tenho capacidade física, pelo menos olhando para mim, eu tenho capacidade física de ser valente? Capacidade emocional de sermos valentes? Você acha que você tem capacidade intelectual de ser uma pessoa valente? Ninguém, nenhum de nós podemos dizer que somos valentes por sermos valentes por nós mesmos. Mas nós somos valentes porque Deus nos fez valente, porque Jesus nos faz valente, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque o Espírito nos faz valentes. Ele já não deu mais para nós, como diz o apóstolo Paulo, espírito de covardia, mas ele deu um espírito de valentia. E é por isso que eu e você, mesmo apesar das coisas, as circunstâncias estarem adversas, tudo isso que já passou na sua vida, como a minha de 50 anos, a sua de 30 ou de 15 ou de 5 anos, tantas lutas que você tem passado e você está de pé, é somente por causa do Espírito Santo de Deus. Não é por causa de outra pessoa. Jesus veio salvar, Deus criou, mas é o Espírito Santo que te levanta todos os dias. É o Espírito Santo que te move. É o Espírito Santo que move em você, que faz você acreditar em todas as coisas que Ele tem e que você acredita. Ou será que você acha que você é dono do seu nariz? Você não é dono do seu nariz, nem eu sou dono do meu nariz. Se estamos, queridos, hoje ligados em Deus, você está ligado em Deus? Eu estou ligado em Deus. Somente nós podemos dizer um aleluia, porque estamos ligados em Deus. Somente aqueles que estão ligados em Deus são as pessoas que realmente têm o Espírito Santo de Deus morando dentro dele. E aí ele nos faz vencedores, corajosos, conectados em Deus. A pergunta nessa noite para você: quem dirige a sua vida? Você ou o Espírito Santo de Deus? Pensa um pouquinho aí. Você ou o Espírito Santo de Deus? Eu quero mostrar para vocês exemplos de uma vida que é dirigida por si mesmo. Depois nós vamos mostrar o exemplo de vidas que são dirigidas pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos lá na nossa jornada. Em primeiro lugar, uma vida dirigida por tudo menos pelo Espírito Santo, está aqui nesses versos que eu pedi para você abrir no começo do nosso sermão. Diz assim a palavra de Deus no verso número 36. Enquanto estavam contando isso, Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram o quê, queridos? Assustados e com muito o quê? E passaram e pensaram que estavam vendo o quê? Um fantasma, um espírito. Mas ele disse: por que vocês estão perturbados, assustados? Porque há tantas na cabeça de vocês. Olhem para as minhas mãos e para os meus pés. Veja que sou eu mesmo. Toque nas minhas, porque aqui está diferente. Toque em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. E eles ainda não creram, acreditaram.
pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para eu comer? Feche teus olhos mais uma vez, feche teus olhinhos. Vamos falar com o nosso Pai mais uma vez. Senhor, quando falo Senhor, eu falo Espírito Santo. O Senhor é aquele que todos os domingos vem a essa igreja, tem liberdade de vir. Vem através da nossa vida e também está aqui presente nesse momento. E o Senhor Espírito Santo é aquele que nos faz entender a palavra, o recado que o nosso Pai, o nosso Deus tem para a nossa vida. Então nessa noite, da mesma forma, Espírito Santo, abre as nossas mentes, tira qualquer ruído que nos faça olhar para a direita ou para a esquerda ou para a frente. Não deixa nesse exato momento que ninguém vire as costas e saia, só se for um caso de urgência. Vire as costas para a tua palavra. E que possamos nessa noite aprender como é ter uma vida dirigida pelo Espírito e como não ter uma vida dirigida pelo Espírito. Abençoa, fala, abre, dá um entendimento. Em nome de Jesus, amém e amém. Tem muitas pessoas que, eu esqueci de falar isso, que quando vai ler a Bíblia, fala: pastor, eu não entendi. Sabe por que você não entende? Não é porque você não tem o Espírito Santo, não. É porque você precisa orar ao Espírito Santo para ele te fazer entender algumas verdades. Que às vezes você lê, mas não lê em espírito. Você lê de forma carnal, vai pagar uma promessa, vai passar um tempo rápido, porque você tem esse hábito. Mas se você chegar diante da palavra de Deus e ler a palavra de Deus, mas antes orar, o Espírito Santo ele te abre o entendimento e ele dá discernimento para você fazer aquilo que você tem que fazer e aprender aquilo que você tem que aprender. Em primeiro lugar, uma vida dirigida por tudo menos pelo Espírito Santo vive levando sustos. Não foi isso que está aqui no verso número 38? Mas ele diz: por que vocês estão assustados? Uma vida que não é dirigida pelo Espírito Santo, certo? Leva susto toda hora. Esses discípulos sabiam com quem estavam falando. Esses discípulos sabiam quem era que estava ali com eles. Mas eles levaram susto porque eles ainda não tinham o Espírito Santo dentro deles. E quando o sobrenatural acontece na nossa vida, e a gente não tendo o Espírito Santo, muitas vezes acontece assim. Eu vou numa casa, ou o homem ou a mulher é um cristão de verdade, e o marido é incrédulo, ou a mulher é incrédula. E aí chega: pastor, olha, aconteceu o sobrenatural na minha vida. Ou o marido incrédulo, ou a mulher incrédula, ela vai chegar, ou ele vai chegar e vai falar assim: não tem nada de sobrenatural. Isso aí nós conseguimos porque realmente nós batalhamos. Mas a mulher ou o marido que é fiel a Deus, que tem o Espírito Santo, ele vai ter um outro entendimento. Ele vai dizer o seguinte: não, isso aí foi realmente uma obra do Espírito Santo na minha vida. Então, quem não tem o Espírito Santo, vive levando susto, vive com medo de pessoas, medo de tudo na vida. Se você é uma pessoa medrosa e ainda tem um Espírito Santo dentro de você, você precisa fazer uma avaliação da sua vida. Diz o texto que eles estavam assustados. Eles estavam com medo. Eles compararam Jesus com um fantasma. Eles pensaram que era um fantasma. Por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo na vida deles. Antigamente, eu acho que todos nós temos medo. Mas não é o medo que eu estou me referindo aqui. Quando você era criança, quando eu era criança, você tinha medo de quê? Eu tinha medo do boi da cara preta. Na verdade, quem não tinha medo do boi da cara preta? Você dormia na hora, não dormia? Sua mãe cantava: boi, 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 boi da cara. Você ficasse dos olhos fechados, colava. No outro dia estava com remelo, tanto colado que estava com medo do boi da cara preta. Você não tinha medo da boi da cara? Quem tinha medo do boi da cara preta? Levanta a mão. Olha, tinha uns que tinham medo do boi da cara preta. Quem tinha medo de passar perto do cemitério?
Misericórdia, até hoje eu também não gosto, né? Não gosto de passar nos pés de cemitério de jeito nenhum. Se você no Brasil, quando a gente era pequeno, a gente sabia onde tinha o terreiro de macumba. Eu morria de medo de passar perto do terreiro de macumba. Você não tinha medo, não? Eu tinha. Com medo de aqueles negócios pegar. Daniel tem até uma história que ele corre muito por causa de um terreiro de macumba que era perto da casa dele. Depois você pede para ele contar essa história. Eu tinha medo de mula sem cabeça. O sítio Pica-Pau Amarelo. Você lembra do sítio Pica-Pau Amarelo? Né? Tinha a cuca vai pegar. Eu dormia com medo da cuca. Não é esse medo que eu estou falando para vocês, esse medo de criança. O medo de criança, todo mundo sente esse medo de criança. Hoje, o medo que a pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus sente medo do medo. Às vezes a pessoa chega para mim e fala assim, pastor, eu estou com medo de quê? Não, medo de sentir medo. Mas como que é esse medo de sentir medo? Não, de alguma coisa que pode acontecer. Aí não sai de casa porque tem medo das coisas acontecerem. Então, da mesma forma, aqueles discípulos, eles estavam com esse mesmo sintoma. Com medo de alguma coisa que não era normal, que era sobrenatural, aparecer para eles. E foi isso que aconteceu. O Espírito Santo veio depois, certo? Que Jesus, ele veio e ficou com eles. E aí, querido, quando Jesus veio, certo? Eles sentiram medo. Mas quando o Espírito Santo da promessa veio, eles perderam todo o medo. Você e eu, nós não podemos viver uma vida de medo. Por quê? Porque a palavra de Deus garante para você. Só no livro de Isaías nós temos 40 promessas para você não ter medo. Na palavra de Deus toda nós temos mais de 700 promessas só para você não pensar que você é uma pessoa que anda sozinha nesse mundo. Você não está sozinho. Jesus está com você. O Espírito Santo está com você. Deus está com você. Um dos versos que eu mais gosto do profeta Isaías está no capítulo número 41, verso 10. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te sustento, eu te ajudo com a minha destra fiel. Como é que nós podemos ter medo com promessas como essa? Se você, querido, eu quero dizer uma coisa a você e pensa no que eu vou dizer. Se você é uma pessoa que vive com medo, nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui para dizer, larga os teus medos nas minhas mãos. Segundo lugar, uma vida que não é dirigida pelo Espírito Santo é uma vida cheia de dúvidas. Olha o que ele diz aqui, porque vocês estão assustados e porque há tantas dúvidas na mente de vocês. Para quem conhece a história sabe que naquele exato momento alguns acreditaram e outros não acreditaram. Qual foi o discípulo que não acreditou em Jesus que era ele? Tomé. E aí Jesus chega para Tomé, conversa com ele, mas Tomé pede a prova. Tomé, ele chega para o Senhor e fala, se realmente é o Senhor, eu quero ver as suas mãos. Jesus mostra as mãos, Jesus mostra os pés, Jesus pega a mão de Tomé, coloca no peito dele. E ali, como diz a palavra de Deus, mesmo assim eles não acreditaram, ficavam cheios de dúvida nas suas mentes. Você sabe por que eles tinham dúvida, Peter? Porque eles não tinham o Espírito Santo da promessa em suas vidas. Sabe o que a dúvida produz no nosso coração? E sabe o que a dúvida produz no seu coração? Coisas terríveis. Primeira coisa que a dúvida produz é o medo, o sentimento de medo. E por causa desse sentimento de medo, você não vai para frente. E você acaba perdendo as grandes oportunidades que Deus dá, que o Espírito Santo dá, que Jesus dá na sua vida. Por causa de dúvida. E aí, depois você fica chateado porque você não foi na força do seu Deus.
Aí você pode estar pensando aí como eu pensei, mas às vezes a dúvida nos ajuda a não cometer besteira. Não é verdade? Só que essa dúvida aí é aquela dúvida que você ora a Deus, pede ao Espírito Santo para Ele revelar a você, para você não ir adiante naquilo que pode prejudicar você. Não é essa dúvida que a gente sente toda hora. É uma dúvida diferente. A dúvida que eu estou falando é aquela dúvida que prejudica. A dúvida que impede Deus de fazer os grandes milagres na sua vida. A dúvida que impede você de participar de um ambiente de milagre. Porque a dúvida, ela é o primeiro degrau da incredulidade. É isso que faz a dúvida. Você, quando começa a ser incrédulo, você dá o primeiro passo é a dúvida. O apóstolo Tiago, no capítulo 1, verso 6, diz: peça, porém, com fé e nada duvidando. Por quê? Porque duvidando, ou quem duvida, é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada para um outro lado, e aí depois ninguém mais fica sabendo onde ela está. Por causa de quê? Por causa da dúvida. Aqueles discípulos tinham dúvidas, por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo da promessa. Mas você não pode ter dúvida, porque você tem o Espírito Santo da promessa. Você não pode ter medo. Você não pode ter medo e se acovardar, porque você tem o Espírito Santo da promessa. Então, querido, quem não tem uma vida com Deus, quem não tem uma vida com Jesus, quem não tem uma vida com o Espírito Santo, ele vive cheio de medos e cheio de dúvida. O texto nos fala isso. Mas em terceiro lugar, diz aqui a palavra, que mesmo assim Jesus disse no verso 40, e mostrou as suas mãos e os seus pés, e eles ainda não acreditavam em Jesus. Mesmo depois de ter mostrado todas as coisas, eles não acreditaram. Então, em terceiro lugar, uma vida que não é dirigida pelo Espírito Santo, além de ter medo, além de ter dúvida, é uma vida incrédula. É uma pessoa que passa por um momento de incredulidade na sua vida. Por que passa? Pastor, por que eu sou incrédulo? É de certo porque você não tem o Espírito Santo de Deus. Porque o que é incredulidade? É a falta de quê? De fé. E a fé vem de quem? Quem é que dá fé para nós? Quem é que dá fé? A fé é o dom do Espírito Santo. Não é? Você vai lá e vai ver que a fé é dom do Espírito. Se você é incrédulo, porque você não tem fé. Agora, pode ser não ter o dom de fé, para você ter fé, muita fé, mas você, como uma pessoa cristã, você tem que acreditar em alguma coisa. Você acreditou em Jesus, você tem que ter, vamos supor assim, pelo menos a fé, 10% de fé. Toda pessoa que tem o Espírito Santo, ele tem que ter pelo menos 10% de fé. Ele não pode ser incrédulo. Agora, quem tem um dom de fé, ele tem que ter acima de 50% até 100%, porque ele tem um dom de fé. Se você quer pedir a Deus o dom de fé, peça a Ele, e Ele vai dar para você, o Espírito Santo vai dar para você. Então aqueles homens, diz a palavra de Deus, que eles não acreditaram, mesmo Jesus, olha aqui, Tomé, pega, olha aqui, passa a mão, certo? Sente, sou eu. E ele mesmo assim não acreditou. É como algumas pessoas. As coisas vão acontecendo sobrenaturais na vida, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, convivendo no sobrenatural. A primeira tempestade que vem, a pessoa já não acredita, ela não consegue olhar para trás e ver que Deus, certo, sustentou, que Deus fez tantos milagres. O milagre de segunda-feira da semana passada já não serve para essa semana. Por quê? Não porque o milagre foi inválido, não. O milagre continua, é porque eu não acredito mais. Eu já esqueci. E aí eu passo pelas mesmas circunstâncias e aí eu não consigo ver que Deus agiu na semana passada, ou no ano, ou no mês, e eu esqueço e agora eu começo a sofrer. Por quê? Incredulidade. E quando a gente é incrédulo, querido, a gente não consegue agradar a Deus. A palavra de Deus em Hebreus 6 diz o que para nós? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus.
Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Deus é um Deus que dá presente para nós. Mas para você ter, primeiro, você tem que crer nele. Segundo, você tem que buscar. Se você não crê em Deus, se você não o busca, como é que você vai sobreviver? Você vai ser que nem esses discípulos, como eles estavam sem o Espírito Santo. Com medo, cheio de dúvidas, e incrédulos. Você se pega assim? Você se vê assim? Uma pessoa medrosa? Eu tenho medo, pastor, de perder o que eu tenho. Isso é porque você não tem fé em Cristo, em Jesus, no Espírito Santo. Porque se você perder tudo que você tem, fique sabendo, ou Ele vai devolver tudo, ou porque aquilo aqui não era bom para você. Essa é uma vida de fé. Eu tenho medo da minha velhice. Quantas pessoas não ficam pensando na velhice? Vocês todos vão morrer, nós todos vamos morrer, e vamos ficar velhos. Vai ficar com medo por quê? Você não crê num Deus que vai te sustentar, ou aqui, ou na China, ou no Brasil, certo, em qualquer outro lugar, e na velhice também? Você tem que crer, querido. Se você for viver com medo dessas coisas, como é que você vai sobreviver? Tem medo dos seus filhos se perderem? Não fique com medo, porque se ele se perder, um dia ele volta, em nome de Jesus. Porque se ele é de Deus, ele vai voltar ou pelo amor ou pela dor. Mas a gente fica com medo de tudo. Com medo de perder o emprego, com medo de perder a casa que limpa, com medo de perder o jornal. É tantas coisas que a gente vive com medo. Quantos aqui já perderam, que trabalham com casas e que já perderam casas? Não precisa nem levantar não, querido. Quantas vezes você chegou em casa e falou, fulano, meu marido, eu fui a última vez que eu perdi a patroa, fulano de tal, aquele cheque de $500 semanal, perdemos. Você não crê nem que você pode ganhar $1, um cheque de $500, tá vendo? Tem gente que fala, oh Deus, quem dera, se eu fosse realmente digno disso. Ah, querido, você não sabe o que é que o Espírito Santo pode fazer com você. Aí, querido, você perde. Aí sabe o que acontece? Deus te dá outras e você não vê que Ele te deu outras. Você esquece disso. Hoje você é processado por alguém e você é liberto desse processo. Amanhã de novo, porque você é um empresário, porque você vive, certo, contratando pessoas. Mas amanhã você vai ser novamente, certo, processado. Deus me livre, pastor, Deus que te livre mesmo. Mas se for, querido, lembre que um dia o Senhor, o Espírito Santo, Deus Todo-Poderoso, libertou você e livrou você. Quantas pessoas aqui chegaram ilegais e hoje já estão legais nesse país? Então tem tantas coisas, querido, mas é preciso um pouquinho de fé. Não é preciso fama, não é preciso inteligência, não é preciso documento, não é preciso conhecidos, pessoas que têm posses, que têm poder, pessoas que têm dinheiro, não precisa nada disso. Você precisa do Espírito Santo de Deus, that's it. That's it. Nossas irmãs que tiveram a infelicidade de ter câncer, pastor nosso que está lá no Brasil, que teve câncer, tiveram medo de morrer, mas já passaram por isso. Amanhã, se for eu, se for você, olha para esses testemunhos vivos, e você vai passar também em nome de Jesus. Mas se você não passa, você vai estar na glória com o Senhor, de todo jeito é vitória. Mas se você for agarrado nesse mundo aqui, nessas coisas desse mundo, querido, você não tem parte com Deus. Você não tem parte com o Espírito Santo. Porque a sua vida é essa vida que você leva. A minha vida não é essa vida que eu levo. Essa vida que eu levo é uma vida miserável. Eu quero viver com o meu Senhor. E assim você também. E talvez você concorde comigo e pense da mesma forma que eu penso. Essa vida é passageira. Essa vida é vazia.
Agora imagine se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Mas graças a Deus, certo, que temos o Espírito Santo de Deus. Nada pode nos separar de Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. Nem profundeza, nem altura, nem fantasma, nem ET, nem presente, nem passado, nem futuro. Nada pode nos separar, porque o Espírito Santo está na nossa vida. Aleluia. Uma vida que não é dirigida por Espírito Santo é assim. Assustada, medrosa, sem fé. Mas, como diz o texto não diz, mas mais adiante diz, Jesus leva os seus discípulos lá de fora, o anjo ficou ali, e aí passamos para o livro de Atos, e aí chega no livro de Atos, no capítulo 1, a coisa já começa a mudar. Diz que estavam todos reunidos num lugar, e nesse lugar começou a acontecer algumas coisas, que aqueles, no começo, no início, eles até ficaram com medo, mas depois eles viram que era realmente a promessa de Deus descendo sobre as suas vidas. E aí as coisas começaram a mudar. Olha com a diferença que faz, certo, de uma vida cheia do Espírito Santo e uma vida que não é do Espírito Santo. Hoje, querido, nós estamos aqui comemorando 2015 anos desse acontecimento. Amém, igreja? 2015 anos que o Espírito Santo desceu na terra e mudou o coração de 11 homens. E esses 11 homens transformaram toda a humanidade. Não foi Jesus, não, foram esses homens como nós, carnais como nós, sanguíneos como nós, talvez fleumáticos como nós, talvez melancólicos como nós, talvez coléricos como nós. Entre eles havia todo tipo de temperamento, mas com o Espírito Santo sobre a vida deles, eles fizeram tudo isso que eles fizeram. E que nos foi e que nos é relatado aqui na palavra do Senhor. Aquele Pedro, como eu disse há poucos dias atrás, que negou, aquele Pedro cheio do poder do Espírito Santo, ele se levanta no momento, 120 se converte. Depois ele se levanta, mais 3.000 se converte. Depois se levanta de novo, mais 5.000 se converte. Aquele Pedro que fala lá em Atos 5, você depois lê no capítulo 15, que diz que Pedro estava vindo, as pessoas pegavam os enfermos, os doentes, e colocavam no caminho onde Pedro iria passar, porque no caminho onde Pedro iria passar, com certeza haveria milagres, haveria cura. E Pedro não parava, queridos. Pedro, ele só andava, mas a sombra de Pedro, ao passar na vida de um enfermo, curava as pessoas, cheios do Espírito Santo do Senhor. E o que eu estou dizendo para você aqui, se encha do Espírito Santo do Senhor. Clama o Espírito Santo do Senhor para te encher. Se você está com um tanque vazio do Espírito Santo nessa noite, eu quero que você chegue no seu quarto de joelhos e clame para Deus: Deus, me encha do teu Espírito. E aí a tua sombra vai fazer diferença. Às vezes, querido, a nossa presença não faz diferença, porque andamos vazio do Espírito Santo. Às vezes, querido, a nossa presença causa escândalo, porque estamos zerados do Espírito Santo. Às vezes a nossa presença torna um ambiente perturbador, porque estamos sem o Espírito Santo, cheios dele. O que acontece quando você chega no ambiente? O que acontece quando chega na sua casa? Os filhos, cada um corre para o quarto. A esposa vai para debaixo do travesseiro. Porque você chegou em casa? Misericórdia. Quem está chegando? Há um homem cheio do Espírito Santo ou o capeta na casa? Quem é você, mulher, que chega em casa quando chega em casa? Uma murmuradora, que vive murmurando. E aí a menina põe o One Direction no ouvido direito, no ouvido esquerdo. E aí você ainda quer que seu filho fale com você, sua filha fale com você. Não tem jeito. Porque só escuta da sua boca murmuração, porque não aguento mais essa vida, fulano, nossa, você não trabalhar mais, não tem jeito, nós temos que ir embora para o Brasil, porque lá a gente não trabalha, a gente só é assaltado, a gente só passa por necessidade, mas esse negócio de estar aqui ganhando dólar não dá. A vida da gente aqui é tão boa, mas a gente reclama de tudo. Claro que tem uns irmãos que estão passando por enfermidades, esses têm direito de reclamar sim, de clamar ao Senhor, de murmurar das suas dores.
Mas se você não tem filhos que têm vergonha dos pais, porque são imigrantes, porque trabalham duro, você tem que ter orgulho do seu pai. Você tem que ter orgulho da sua mãe, que veio para cá porque o país onde eles moravam não dava condições deles serem, talvez, o que eles poderiam ser. Mas não estudou, tentou, faculdade cara. Tinha que trabalhar para dar duro, porque a família não era família rica, porque não tinha corrupto nem ladrão na família. Não nasceram no berço de política, porque os políticos têm dinheiro, as outras, nem fazendeiro tem dinheiro. Estava conversando com os fazendeiros aqui, que vive, se gastar um pouquinho mais, não é verdade? Já não vive, já não paga as contas. Para você ter uma vida estável no Brasil, você tem que estar fazendo parte daquele ciclo que nós estamos vendo aí, de roubalheira. Aí você tenta honestamente, não tem jeito. O que Deus mostra o caminho para você? Você vai para a América, para ser alguma coisa. Você estuda, como aquele juiz estudou, mas chega no final da vida dele, para ele, né, ficar ali, certo? Colocando em prática todos os seus ensinamentos, tem que se aposentar 10 anos antes, porque é ameaçado de morte, porque é uma pessoa honesta. Aí, isso aconteceu com seu pai, talvez. E seu pai veio para cá, e te trouxe, ou te teve aqui, e continua trabalhando, certo? E aí você só reclama da sua vida, porque o seu pai é um imigrante. Você já parou para pensar que tem muito imigrante aqui, muito mais, desculpe, os americanos que estão aqui, nós temos culto com americanos e temos culto com hispanos, mas tem muitos imigrantes que vivem numa situação muito melhor do que americanos. Por quê? Trabalham duro, juntam dinheiro, compram suas propriedades e vencem na América, um lugar onde nem mesmo a língua deles. Então você fica reclamando de quê? Você fica reclamando, sabe por quê? Porque você está vazio do Espírito Santo. Porque quem está cheio do Espírito Santo é alegria, é gozo, é tantas outras coisas mais que acontecem na vida de todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo de Deus. João, da mesma forma, fazia as mesmas coisas. Estava no momento em que o aleijado se levanta. Não foi só Pedro que falou assim: não tenho prata nem ouro, certo? Mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus. Você acha que João ficou ali olhando? Não, João também orou naquele momento com ele, cheio do Espírito Santo, falou: Senhor, confirma essa oração do meu irmão, levanta. Ou então ele talvez chegou e falou: Pedro, o que você falou, você está sem poder, eu estou com mais do Espírito Santo, levanta, meu filho. A Bíblia não narra, mas pode ter acontecido isso, porque estavam cheios do Espírito Santo. Aí tem um discípulo chamado Filipe, que o Espírito Santo pega, de repente mostra para ele um caminho totalmente diferente da rota que ele tinha escolhido para ele viajar. Quando você viaja, você pede a orientação do Espírito Santo, João? Você pede a ele a orientação do Espírito Santo? Quando você vai escolher o lugar para você passar férias, você pede a orientação do Espírito Santo? Faça isso. Porque depois você não volta de lá: poxa, eu fiz, né, a escolha errada, essas férias não valeu de nada. Quantas férias você já foi, já voltou mais cansado, mais estressado? Talvez faltou oração. Escolha do lugar, vamos, Espírito Santo, pastor, até com isso, querido, escolha o lugar onde você vai lá, quanto tempo você vai ficar, fala ao Espírito Santo e ele vai determinar para você tudo isso. Porque foi assim que aconteceu com Filipe. Filipe queria ir para um lado e falou assim: não, eu vou te levar para um lugar onde tem um homem que está lendo a Bíblia e que não está entendendo o que ele está lendo. E aí ele disse que ele chegou, certo, viu a carruagem, começou a correr, o Espírito Santo tinha falado tudo para ele. Ele começa a correr, chega do lado e fala para o homem que está do lado: e aí, o que você está fazendo? Estou lendo a Bíblia, estou lendo o profeta Isaías, mas não estou entendendo nada. E ele disse: espera aí que eu vou, parar aí que eu vou. Não tem jeito de explicar correndo. Pararam. E ele foi e explicou a palavra de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo do Senhor. Quem explicava a palavra de Deus era Jesus, querido. Jesus explicava e aqueles homens ficavam olhando. Jesus ensinava, aqueles homens ficavam olhando. Pensa o que o Espírito Santo fez. Aquele homem, agora ele estava, e muito mais do que Jesus, ele pega na mão daquele eunuco e leva até o ribeiro, e lá no ribeiro ele batiza aquele homem.
Primeira vida que Filipe ganhou para Jesus. Quantas vezes você já ganhou para Jesus? Quantas vezes Jesus já usou você, o Espírito Santo usou você para ganhar uma vida? Para trazer para a igreja já convertida. Está aqui, pastor, esse deu trabalho, batiza e deixa 5 minutos lá embaixo. Eu quero ouvir isso de você. 20 anos orando por essa criatura. Mas hoje eu preguei para ele. E ele se converteu. Deixa ele lá embaixo pelo menos 2 minutos. Tem uns aí que precisa passar lá embaixo. Tem uns aí que eu faço isso às vezes. Paulo e Silas cantando. Leva uma surra, né? Leva uma surra, querido. Chega lá na cadeia. A Bíblia não fala, mas eu acredito que aconteceu isso. Silas chega para Paulo e fala: Paulo, bem me disseram para não andar com tu. Tu realmente é azarado, cara. Eu sair daqui, vai ser a última coisa que eu vou fazer, andar com tu. Eu vou vazar, Paulo. Você apanha demais, todo lugar onde você vai arruma confusão. É gente que a gente bater e eu estou do lado e eu apanho também. Aí Paulo chega para ele, que estava mais cheio do Espírito que ele. Não é, João? Chega para ele e fala assim: vamos cantar. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder. Pois em ti eu quero ser. Espírito, enche meu ser. Aí eles começam, minhas mãos. Aí quando vê as celas começam a abrir, certo? Começa, vamos embora, Silas, vamos embora, Paulo, senão a gente vai apanhar mais agora, porque nós estamos cantando. Ele falou: fica quieto aí. Fica quieto aí. Quero levantar. E aí vai saindo os caras das celas. Vai chegando lá para a cela de Paulo e de Silas. E Silas começa a olhar. Ué, Paulo, os prisioneiros ainda estão todos aqui. E aí Paulo continua cantando: em louvor te adorar, meu coração. Por quê, querido? Porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Aí desce um homem desesperado, porque ele escutou o barulho das celas se abrindo, o terremoto que aconteceu, e já foi pegando a faca, se matando. Quando ele viu, estava todo mundo cantando, participando da escola bíblica dominical dentro da cadeia. Agora aquele Silas que estava reclamando, já estava cheio do Espírito Santo pelo louvor que Paulo cantou, já estava ensinando a palavra de Deus, e ali todos convertidos, e aquele homem sentou do lado também, foi escutar. Pensa, o carcereiro, aquele que mandava matar, aquele que mandava prender, aquele que açoitava, no meio dos presos. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, mais de ninguém. Porque se todo mundo tivesse na carne ali, já tinha matado aquele carcereiro. Eu já tinha matado ele. Não durava 1 minuto no presídio de Pedrinhas lá no Maranhão. Não durava. Não é verdade? Uma das coisas que a gente pode orgulhar como maranhense é o presídio de Pedrinhas. Quem não presta, morre mesmo. Lá não tem Espírito Santo. Lá é o diabo que domina mesmo, infelizmente. Abrindo parênteses, fechando parênteses. Não edifiquei vocês em nada. Agora, vamos voltar à mensagem. E estava lá o carcereiro. Quando o carcereiro olhou, ele viu a besteira que ele fez. Nessa hora, meu querido, até eu me converti. O que eu preciso fazer para aceitar Jesus Cristo? Foi o que salvou ele. Se ele chegasse e falasse assim, queridos: o que vocês estão fazendo aqui? Já todo mundo para a sua cela, que eu vou fechar a cela. Ele tinha morrido. Mas o Espírito Santo converteu aqueles homens e também o coração do carcereiro. Converteu de uma certa forma, porque isso é obra do Espírito Santo, que ele chegou para Paulo e Silas e falou: peraí, eu vou pegar o metiolato, não, mercúrio cromo, metiolato arte. Vou pegar os band-aid e eu já volto. Azeite, já volta aí. Tylenol também. Desceu. Quando ele estava descendo, ele voltou. Eu falei: não, o que é isso? Eu sou uma pessoa transformada. Ele falou assim: Paulo, o senhor podia, e o senhor Silas, o senhor podia descer lá na minha casa? Vamos descer, vou comer um pão de queijo, tomar um café fresco. Minha mulher vai. Eu queria que o senhor falasse para minha mulher também sobre essas coisas.
E aí aqueles presos que eram mais entrando, falaram assim, eu podia ir também, tinha um carioca preso lá naquele lugar. Eu poderia também comer um negócio lá com vocês? E aí desceram todos, a Bíblia não fala, mas eu acredito que isso aconteceu. Aquele bando de preso ali. E aí Paulo chega e fala do amor de Deus, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aí converte o carcereiro, converte a mulher, os filhos, certos presos. Aí eles pegaram e batizaram todas as pessoas que estavam ali. Saíram todos crentes. Por causa do poder do Espírito Santo do Senhor. Isso aconteceu com a igreja da época. A igreja diz lá no capítulo verso 2, no capítulo 2, verso 42 e diante, você vai lá, não tem tempo para falar. Que a igreja orava, eram todos numa só unidade, certo? Se um não tinha, repartia. Viviam em amor, em comunhão, em alegria, igual a nossa igreja, graças a Deus. Não existia gente que tinha mais do que o outro, e quando tinha, dividia. Falou, você não tem nada, então eu vou te dar também. Amém, irmão? Você não tem casa? Eu vou te dar algumas casas. Para te ajudar no começo da sua vida. E aí, queridos, diz que o Espírito Santo acrescentava as pessoas naquele ambiente. Eles não faziam nada. O Espírito Santo que acrescenta. O Espírito Santo está andando, se fosse na nossa época, nossa igreja fosse assim, eu espero que seja assim. De repente chegaria hoje, num culto como esse, 200 pessoas. Por quê? Porque essa igreja é uma igreja avivada. Porque essa igreja é cheia do Espírito Santo. E aí essas 200 pessoas adentravam essa igreja, se assentavam. Porque a igreja vivia como a igreja da época do Pentecoste. Querido, isso pode acontecer se eu e você mudarmos. Se eu e você nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Se eu e você parar de sermos egoístas. Se eu e você começar a ler mais, orar mais, buscar mais e ter coisas de Deus na nossa mente, no nosso espírito. Isso pode acontecer, isso não pode ser, isso não é sonho. O Espírito Santo converte pessoas. Há 25 anos atrás, aqui nesse lugar, na igreja onde nós estamos hoje, de manhã, 2 jovens, um envolvido com drogas, com festa, com bebedice, com inimizades, com amizades falsas, com sexo, com irresponsabilidades, com perigo, com medo, se converte. Obra do Espírito Santo. Uma jovem, também da mesma forma, vindo de separação, presa à herança de maldição de família, tristeza, infelicidade, saudades, álcool, falsas amizades, mágoas e medos, se converte. Eu e minha esposa nos convertemos aqui, pelo Espírito Santo de Deus. E hoje nós somos a voz, as mãos, os pés de Jesus para conduzir brasileiros à salvação. Por quê, querido? Porque eu mereço ou não mereço? Por quê, querido? Certo, eu tenho buscado como tem que buscar o Espírito Santo? Não, mas eu tenho buscado um pouquinho. E esse pouquinho eu já vi o resultado nesses 19 anos. Porque a gente se colocou para se encher do Espírito Santo de Deus. Se coloque para se encher do Espírito Santo de Deus. Ele ainda liberta a gente do nosso temperamento, das nossas idiosincrasias, das nossas vontades pervertidas. O Espírito Santo faz tudo isso. O Espírito Santo quer usar você como um vaso de honra dentro da igreja, fora da igreja. Quantos brasileiros estão indo para o inferno e passam nas tuas mãos? E você não sente amor por essas almas? Nós precisamos sentir amor pelas almas e largar tudo que não é do Espírito Santo. Nós viemos para cá e abrimos essa igreja. Abrimos lá embaixo, em São Francisco. Abrimos em São Paulo para ganhar vidas para Jesus. Você pode fazer a mesma coisa. Quisera eu, querido, cada membro, cada pessoa, pastor, ter uma igreja dentro da minha casa. Sabe por que muitas pessoas não
fazem parte do grupo, dos pequenos grupos, falta o enchimento do Espírito Santo. Não entra na mente que essa obra das células, dos grupos pequenos, é uma obra do Espírito Santo. Foi assim que a igreja do Novo Testamento começou, iniciou. Aí Deus te dá uma casa, Deus te dá um lar, Deus te dá amigos, e aí você não põe na sua mente que você pode ganhar os seus amigos, porque os seus amigos não gostam de igreja, mas seus amigos gostam de você. E você se reúne com seus amigos. Eu espero que o Espírito Santo só abra a mente dos nossos irmãos aqui agora. Aí, queridos, você não consegue admitir de que o Espírito Santo, no momento em que você abre a sua casa, chama os seus amigos, eles se convertem. Que você, quando vai apoiar um grupo de estudo bíblico, não é para você ir só para apoiar, é para você fazer parte de um momento milagroso da vida das pessoas. A gente está aí capinando nessa questão dos grupos pequenos. E qual é a resistência, querido, dos grupos pequenos hoje? É o Espírito Santo? Não. A resistência somos nós mesmos, que não queremos nos envolver, não queremos abrir o nosso lar para que a palavra de Deus seja pregada. Querido, tinha que ter fila. Fila, um corredor cheio de pessoas, a Sandra aqui anotando o seu nome, o seu lar, para que a palavra de Deus entre na sua casa. Não, olha, a briga tinha que ser essa. Hoje é na casa do Renato, mas amanhã é na minha casa, do Maurício. Hoje cheguei na igreja, falta do Espírito Santo. O irmão chegou para mim e disse assim: pastor, agora nós decidimos lá, vai ser melhor para todo mundo. Em 15 dias o grupo. Aí, eu disse: vai ser melhor? Melhor o quê? Espiritualmente falando? Não, vai ser melhor para nós. Afinal de contas, a gente está cansado, né? Chega do trabalho. Você trabalha quantas horas, irmão? Eu trabalho, pastor, desde 6 horas, vou até umas 6 horas. Você não pode trabalhar 2 horas menos para você descansar, para você abrir a sua casa, o seu lar para a palavra de Deus entrar e os seus amigos se converterem? Querido, isso aí nada mais é que distância do Espírito Santo de Deus. Nada mais é do que estar vazio do Espírito Santo de Deus. Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Lá no Brasil, talvez você não tinha nenhuma casa. Lá no Brasil você não tem uns... Eu fui agora, querido, acabei de vir de um churrasco do Dia das Mães, uma casa linda, maravilhosa. Eu espero que aquela casa linda, maravilhosa que Deus deu para os nossos irmãos, seja usado para grupos pequenos, para vidas serem convertidas. Porque senão de nada vai valer aquela paisagem, de nada vai valer aquele lago, de nada vai valer de nada aqueles móveis bonitos, se não forem usados para a honra e glória do Senhor, para o Espírito Santo entrar na vida das pessoas. Hoje, tinha muitas pessoas lá que não conheciam o Espírito Santo. E tinha crente também. Mas se não for o pastor pegar a Bíblia, se não for o pastor orar, ninguém levanta e ninguém fala nada. Por quê? Porque estamos vazios do Espírito Santo de Deus. E aí nós queremos avivamento. Aí nós queremos ver os nossos netos, porque eu já disse para você que essa igreja não preocupa mais com os filhos, porque os filhos estão aqui, graças a Deus. Todas as mães receberam, certo, a sua rosa, porque os filhos estão aqui. Graças a Deus por isso, é uma vitória. Seu filho está na igreja, estando bem espiritualmente ou não, mas ele está na igreja. É melhor do que ele está no mundo. Ele está aqui escutando a palavra de Deus, porque existe uma igreja para ele escutar. E ele vai melhorando de pouquinho a pouquinho. Porque eu também fui adolescente, eu também fui jovem. E eu fui um péssimo jovem e um péssimo adolescente. Nasci num lar cristão. Mas também não tinha um bom exemplo como pai em casa, que falhava muito a igreja. E se meu pai falhava a igreja, porque estava vazio do Espírito Santo, o filho também, que é homem, olhava para ele, também falhava a igreja.
E ele não tinha moral para me corrigir. Está aqui minha irmã que não me deixa mentir. Ele não tinha moral para cobrar da gente, os homens da casa. E aos 15 anos eu saí da igreja e saí dos atos do Senhor. E me custou muito caro. E pela graça do Espírito Santo, Ele me trouxe de volta. E eu estou feliz, querido, porque essa semana, hoje, no dia de hoje, o meu irmão que estava afastado de Deus, ele voltou e se batizou. O Espírito Santo faz isso. Mas custou quantos anos de álcool preso no alcoolismo? Perdeu a sua perna por causa de festa fora. Custou muito caro, meu irmão, ser saído dos atos do Senhor. Eu lembro como hoje estava jogando bola e aí foram me chamar. Olha, sai do futebol porque o seu irmão teve um acidente. E foi o que aconteceu, morreu. Eu também estava fora da igreja. E aí ele falou assim, não, foi amputada a sua perna direita. Fui para o hospital, eu e o resto dos familiares. E eu lembro muito bem da cena do meu pai enterrando a perna do meu irmão. Eu não tinha consciência, querido, não era pastor naquela época, mas se eu tivesse sido pastor, eu falei, pai, que preço o Senhor está pagando por ter se ausentado, por ter ouvido conversas de membros de igreja, por ter tirado os olhos de Jesus e voltados os olhos para as pessoas. E aí o Senhor foi enganado e todos nós estamos pagando o preço pelo seu engano. Falta do Espírito Santo de Deus. Aqueles homens tiveram as suas vidas dirigidas pelo Espírito Santo. E a minha dirigida e a sua. Podemos dar um obrigado, Espírito Santo? Obrigado, Espírito Santo. Eu quero, querido, nessa noite, dizer para você o seguinte: você precisa conhecer o poder de Deus. O poder de Deus só se conhece através do Espírito Santo. Não existe outra forma. E a pergunta, mais uma vez eu falo para você, quem está dirigindo a sua vida? É o Espírito Santo ou é você? Se for você, você é um crente que vive levando susto, cheio de dúvidas e incrédulo. Mas se você é uma pessoa controlada pelo Espírito Santo, nessa noite você tem que tomar posse de todo o poder de Deus e começar a viver uma vida realmente cheia do poder dele. Peça para o Senhor hoje, peça para o Espírito Santo, enche a minha vida, me dá os teus dons, me faz uma pessoa diferente. Eu quero ser um exemplo dentro de casa, para os meus filhos. Eu quero ser um adolescente melhor, um jovem melhor. O Espírito Santo não me faz olhar para as pessoas que elas são pecadoras também, que eu possa olhar para você, Espírito Santo, faça isso e encha dele. O culto foi para a gente celebrar o Espírito Santo, mas nada vai servir se você não fizer uma jornada com ele. Queridos, essa manhã eu disse, existe uma família no Brasil, a família Sherman. Quem já ouviu falar dessa família? Alguém aqui? Mas se eu falar o que a família faz, você vai... A família que viaja o mundo todo de barco. Já ouviu falar dos Sherman? Eles estão agora na Antártica. Estão fazendo uma jornada com um barco muito legal. Um barco com toda a estrutura. Existe outras pessoas que fazem jornadas a pé. Não tem dinheiro, vai fazer a pé. Não é verdade? É interessante. Sai de Goiânia e vai até Trindade. A pé, uma jornada. Tem um cidadão brasileiro que fez uma jornada esses dias, ano passado. Ele saiu do Texas e foi para o Brasil a cavalo. Você já ouviu falar nisso? Né? Um jovem senhor. Ele saiu com 2 cavalos e passou para o mestre. Se tivesse passado pelo mestre de moto, tinha pego a moto dele. O carro. Mas ele passou a cavalo, lá todo mundo tem cavalo também, então não tem problema. Outros fazem de bicicleta. Não tem dinheiro para pagar gasolina. Põe as mochilinhas do lado e faz de bicicleta. Outros sobem as montanhas, né? E aí dá um terremoto, morre tudo lá em cima.
como aconteceu no Nepal. Mas você está na igreja. E a jornada que o Espírito Santo colocou no meu coração é uma jornada de 30 dias com Ele. Como que vai ser feita essa jornada? Você vai pensar agora em 3 grandes desafios para a sua vida. 3, se não tiver 3, 1, ou 2, ou 3. E você vai falar assim: eu preciso do impossível acontecer. Eu preciso, Espírito Santo, do milagre. Eu preciso, Espírito Santo, que realmente o Senhor mova a minha vida em direção a essa coisa que eu tanto necessito. Se realmente é boa para você. 3. Todos os domingos nós vamos orar de manhã e vamos orar à noite, por 4 domingos. Mas durante a semana que eu não estou com você, você vai ficar de joelhos na presença de Deus, do Espírito Santo, de Jesus. E você vai de joelhos clamar ao Senhor. 30 dias. Vamos ver quantos aqui vão ser atendidos. Você já pensou num problema que você está batalhando aí, que nada está acontecendo? Você quer uma resposta de Deus, alguma coisa? Hoje pela manhã toda a igreja se ajoelhou. Mas eu quero dizer para você o seguinte: se você não tem problema nenhum, nada que você queira que aconteça, coisa boa, né? Não adianta você, eu vou ajoelhar, pastor, porque eu preciso ganhar na loto. Isso não adianta, que não vai ganhar. Nem na cena, nada. Loteria, não adianta você pedir essas coisas. Vai destruir a vida do irmão, vai destruir a vida do irmão em 30 dias. Não vai. Isso não vale. Certo? Que é aquele que se quebra todinho, porque ele falou, não adianta, que isso vai voltar contra você. A Bíblia fala isso. Você tem desejo de maldade no seu coração para o irmão, vai voltar para você toda a maldade que você tem. Vai lá em Provérbios, você vê isso. Só coisa boa. Cura, paz de espírito, romper no trabalho, romper nas finanças, romper na espiritualidade. Às vezes você vai fazer um voto aqui diante de Deus, assim: eu quero ser um homem cheio do Espírito. 30 dias. Uma mulher cheia do Espírito. Se você quer isso, vamos juntos nessa jornada de um mês, orando. A gente não faz campanha. As igrejas pentecostais, elas fazem muita campanha. Mas eu quero convidar você todos os domingos, 4 domingos, a fazer essa jornada comigo, de estar orando diante do Senhor, pelo seu propósito, tá bom? Se você tem, fique de joelho agora, em nome de Jesus. 1 propósito, 2 ou 3 propósitos. Agora lembre que você não pode ser incrédulo nesse momento. Porque o Senhor, Ele vai fazer o papel dele. E você vai fazer o seu papel de crer. Pai, eu creio, acredito que nós estamos aqui diante do Senhor, através do Teu Espírito Santo nesse culto, para colocar, Senhor, os nossos propósitos nas Tuas mãos. Cada um aqui, ó Deus, tem 1, tem 2, tem 3, às vezes aqueles abusados votaram até mais. Mas não tem problema. 1000 propósitos nas Tuas mãos é nada. E nós vamos estar aqui, ó Deus, todos os domingos orando, agradecendo o Senhor pela bênção da oração nossa, que vai ser respondida em 30 dias. E como igreja, ó Deus, nós vamos ouvir os testemunhos. Ou aqui, ou no Brasil, alguém vai falar alguma coisa, mas eu tenho certeza que os teus olhos, ó Espírito Santo, estão apontados para esse lugar, como estava apontado hoje para Brisbane. Sonda o coração de cada um e a mente agora. Ó Espírito Santo, o Senhor que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos o que pedir e nem como pedir, mas Tu sabes. E o nosso pedido que saiu aqui com algum problema, que o Senhor esteja corrigindo, entregando no altar do Senhor, do nosso Deus, para que os anjos possam vir e trazer as respostas. Seja qual for a área, ó Deus, emocional, física,
profissional, acadêmica, sentimental, cada um está botando o seu propósito diante do Senhor. E nós vamos confiar em Ti. No nome de Jesus, ó Espírito Santo, nós pedimos. Amém e amém. Levante, querido. Deixa eu falar mais uma coisa para você. Para você não esquecer. Para você não esquecer. Não precisa acender a luz, não. Chega em casa, escreva esse propósito que você colocou num caderno. Ou num bilhete. Ou numa folha. E dobre isso. Pegue uma durex. Escuta o que eu estou te falando, porque senão você vai esquecer. Pega uma durex. Coloca no vidro do seu espelho, onde você escova os seus dentes todo dia. Põe durex. Assim, 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 porque com uma semana e um mês vai descolar. Ou então você coloca no dash, no coisa do seu carro, no console do seu carro, a folha branca com a durex. E deixa lá. E todos os dias, ajoelha na presença de Deus. E o Espírito Santo, Ele vai te trazer uma resposta para o seu pedido. Todos os domingos, você vem para a igreja. 4 domingos. E aí você vai orar comigo. A oração que nós fizemos hoje. E o Senhor vai ver, o nosso Espírito Santo, Ele vai ver. E eu creio que muitas coisas boas vão sair daqui. Amém, querido? Você crê nisso? Você pode aplaudir esse Espírito Santo? Os propósitos de Deus na sua vida vão se cumprir. Holy Spirit, you are welcome here. Vamos ficar de pé? Chama Ele para vir aqui. Chama Ele para encher o teu coração.